Hora de falar sobre o Corinthians, que às vésperas da primeira partida final da Copa do Brasil contra o Vasco conseguiu pagar parte dos bichos atrasados referentes à boa campanha na Copa do Brasil. O Timão acertou nas últimas horas os prêmios pelas classificações nas oitavas e nas quartas de final da Copa do Brasil. Falta o prêmio da semi, que foi alcançada depois da classificação dos pênaltis contra o Cruzeiro. Corinthians, dessa maneira, entra em campo nessa quarta-feira na Neoquímica Arena com muito menos pendências financeiras com seus atletas, e essa pressa dos dirigentes corintianos tinha muito a ver com a vontade de fazer com que os atletas entrassem ainda mais tranquilos para o jogo. Partida contra o Vasco que vale demais. Primeiro pela Taça Nacional, super importante. Copa do Brasil é o segundo torneio mais relevante do país, só atrás do Campeonato Brasileiro, me refiro a competições nacionais. Depois, porque o campeão da Copa do Brasil tem direito a 77 milhões de reais, dinheiro que faria toda a diferença no planejamento do Corinthians para o próximo ano. Isso sem falar na vaga garantida ao campeão na fase de grupos da Libertadores. Essa é a última chance de o Corinthians participar do torneio. Só para registrar ou completar, contar que nessa segunda-feira o Conselho Deliberativo do Timão aprovou o orçamento para 2026, foram apenas 10 votos contrários. Esse orçamento prevê um superávit de 12 milhões de reais, com a necessidade da redução da folha em 5 milhões de reais por mês. Me refiro apenas à folha do time profissional, tendência de uma redução, uma readequação do elenco corintiano com saídas de atletas. Thales Magno e Romero já dá para cravar que estão fora. Qual o prêmio a que terá direito Memphis Depay caso o Corinthians seja campeão da Copa do Brasil? Você sabe, o Timão eliminou o Cruzeiro nas semifinais do torneio na noite desse domingo, nos pênaltis, na Neoquímica Arena, e agora enfrenta o Vasco da Gama. Antes de gravar esse vídeo, consultei o contrato de prêmios registrado, assinado entre Corinthians e Memphis Depay. E vou ler para vocês a cláusula 2.15, que trata sobre o tema. Abre aspas. Caso o atleta seja campeão em qualquer competição, torneio ou Copa disputados pelo Corinthians, em qualquer temporada do seu contrato de trabalho, será devido por cada título conquistado o valor líquido de R$ 4.725.000 a ser pago em parcela única até o dia 20 do mês seguinte em que conquistado o título em questão. Decisão da Copa do Brasil está marcada para domingo. O Corinthians faz o jogo de ida nessa quarta-feira na Neoquímica Arena e no domingo a decisão acontece no Maracanã. Dessa maneira, se o Corinthians vencer, vai precisar pagar livres de impostos esses R$ 4.725.000 até o dia 20 de janeiro. Importante registrar que, ao contrário do Campeonato Paulista, em que o prêmio a que teve direito o Corinthians da Federação Paulista foi de 5 milhões de reais, ou seja, todo o prêmio foi utilizado para a quitação da dívida com o Memphis Depay, na Copa do Brasil a situação é diferente. Isso porque a CBF prometeu ao vencedor um prêmio de 77 milhões de reais. Dá para dizer que os mais de 5 milhões de reais, incluindo todos os tributos e impostos, vai ser diluído de forma bem tranquila para o Corinthians no caso do Memphis Depay. Só para registrar e completar, contar que a classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil passa muito por Hugo Souza. Ele já chegou a 10 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians em 33 batidos. E nessa conta eu incluo jogos no tempo normal e também decisões por pênaltis. Foram 21 gols sofridos, 10 pênaltis defendidos e mais 2 pênaltis para fora. Ou seja, o goleiro corintiano defendeu 33% dos pênaltis batidos. O compliance do Corinthians rejeitou o acordo entre o Timão e a Responsa Gaming, empresa de apostas esportivas que quer transformar o Corinthians em dono de uma própria bet. A oferta nas mãos do presidente Osmar Stabile é de 180 milhões de reais fixos por ano. Ainda há uma série de bônus que podem ultrapassar os 200 milhões de reais de faturamento. O grande problema é que o Corinthians não tem a confiança de que essa empresa é capaz de honrar com todos os vencimentos num contrato de 3 temporadas. Essa é a melhor proposta que o Corinthians tem, superior até a da Esportes da Sorte, a atual parceira, que já chegou a 150 milhões de reais por temporada, contrato atual de 103 milhões de reais. Antes de avançar nessa negociação, o presidente Osmar Stabile levou a proposta da Responsa Gaming ao compliance do Timão, que fez uma série de apontamentos. Esses apontamentos já foram repassados para a empresa, que ficou de dar uma resposta. O grande problema é a falta de lastro.
não há a convicção no Corinthians, especialmente no compliance, de que essa empresa tem capacidade financeira de honrar com os compromissos. Na noite dessa segunda-feira há uma reunião do CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, e o debate será exatamente sobre o futuro do patrocínio master. Fica com 150 milhões da Esportes da Sorte, empresa consolidada que paga absolutamente em dia, ou se arrisca para tentar um acordo de 180 milhões de reais com essa casa de apostas de pouco lastro. Importante dizer que na semana passada circulou a notícia de que a Responsa Gaming estava disposta a pagar 180 milhões de reais por ano, além do transfer ban. O Corinthians hoje tem 85 milhões de reais em pendências na FIFA que o impedem de registrar os jogadores. Em momento algum isso foi debatido entre as partes. O que o Corinthians pode ter é um adiantamento do dinheiro da Responsa Gaming, caso feche esse acordo, e com esse adiantamento o Corinthians quitaria os 85 milhões de reais que o impedem de registrar novos jogadores. O que você faria? 150 milhões da empresa garantida ou arriscaria nos 180 milhões de uma empresa nesse momento apontada como alguém sem lastro? Para de ótima notícia pro corintiano Maicon, que se tornou titular absoluto e capitão do Timão nessa reta final de temporada, tem tudo para permanecer em 2026. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk, que está emprestado apenas até 31 de dezembro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa envolvida nas tratativas entre Corinthians e Shakhtar Donetsk, que ouviu o seguinte, abre aspas, estamos conduzindo o assunto com boa perspectiva de permanência. Restam apenas alguns pontos para alinharmos. Quero registrar que o Shakhtar foi à FIFA e conseguiu a condenação do Corinthians em relação a 2 empréstimos atrasados, dívida de 1 milhão de euros. A tendência é que nos próximos dias a Corte Arbitral do Esporte confirme a decisão da FIFA em primeira instância e cause mais um transfer ban, aplique mais uma punição ao Corinthians com a proibição de inscrição de atletas. Apesar disso, Corinthians e Maicon estão se acertando para a prorrogação do empréstimo por mais um ano. Maicon vai se utilizar daquela cláusula de guerra, até porque na Ucrânia o conflito com a Rússia não terminou, para que ele possa seguir atuando no Corinthians na temporada de 2026. Jogador titular, importante, especialmente dentro, mas também fora dos campos. Cara que empresta muita liderança, muita experiência e tem ajudado demais. Só para completar, registrar que na noite dessa segunda-feira o CORE, o Conselho de Orientação Fiscal, debateu sobre uma proposta que o Corinthians tem para o patrocínio master. Uma empresa chamada Responsa Gaming oferece 180 milhões de reais fixos por ano, além de bônus para se tornar nova patrocinadora master. A ideia é criar uma casa de apostas com o nome do Corinthians, talvez algo como o Timão Bet. O problema é que o compliance do Corinthians já rejeitou essa possibilidade, alegando que a empresa não oferece lastro. Há uma desconfiança de que ela não seja capaz de cumprir com o combinado. O Corinthians repassou os apontamentos do compliance e espera por uma posição da empresa. A outra oferta que o Timão tem em mãos, de 150 milhões de reais da Esportes da Sorte. E você, o que faria no lugar do presidente Osmar Stabile? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!